2 Coríntios capítulo 12, irmãos. Segunda Coríntios capítulo 12, verso a partir do 7. Vamos ler. Deus, através da sua palavra, continua nos falando da seguinte forma: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor. Diga comigo, 3 vezes pedi ao Senhor. Olha para quem está do lado, diga: 3 vezes eu pedi ao Senhor. 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10 aqui eu encerro. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústia, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então sou forte. Você pode se assentar, meu amado, minha irmã, glorificando a Deus pela sua palavra. Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite, irmãos, é caminho de espinhos. Falar de caminho, falar de espinho, vamos falar acima de tudo da infinita graça do Senhor. Irmãos, falar sobre o apóstolo Paulo, a gente vê muita coisa, desde a conversão de Paulo até ele encerrar a sua carreira. Mas o que mais nos retrata, olhando para a vida e o ministério de Paulo, é a tamanha transformação que esse homem teve. Uma conversão verdadeira, genuína, ao ponto dele ter um entendimento, e não apenas no intelecto, mas com vivência, de escolher sofrer com Cristo. E aí a história é muito rica. O que Paulo passou por causa do Evangelho, o que Paulo fez por causa do amor de Cristo, é muito vasto. E aí, fazendo um comparativo com a minha vida, a gente não faz nada para Deus, irmãos. Olhando para o curto, porém profundo ministério de Paulo, olho para a minha vida, eu não passei nada pelo Evangelho ainda, por causa do Evangelho. Eu não sofri nada por causa do Evangelho. A gente não sofreu nada, irmãos. A gente pega o nosso carro e a gente vem no domingo à noite, num lugar confortável, numa casa, adorar a Deus, a gente tem liberdade para pregar o Evangelho. Irmãos, nós não passamos nada por causa do Evangelho. E quando nós passamos alguma coisa, dá a impressão que a gente não vai suportar. Quando sopra um vento contrário, quando se levanta uma luta, eu não arrisco nem dizer provação, dá a impressão que a gente não vai suportar. E aí eu olho para a vida desse homem, a caminhada que esse homem teve por causa do Evangelho: perseguição, fome, nudez, açoite, prisão. Aí eu olho para mim: o que nós passamos pelo Evangelho por ser crente? O que eu sofri, Marco, por causa do Evangelho? O que eu faço para Cristo? Porque eu venho para a igreja para mim, eu estou aqui por mim, para mim. Eu vim buscar força para mim, eu vim aqui pedir coisas para mim. Muitas vezes eu vou dar o dízimo pedindo algo em troca. Mas o que eu faço para Deus?
Evangelho. Não, eu estou sofrendo isso por causa de Cristo. O quê? E aí falar dele, se nós não tivermos bons olhos, a gente acaba questionando. Porque ele está falando aqui 3 vezes, eu pedi ao Senhor para tirar o espinho. E quando ele fala de espinho, ele está dizendo, eu estou passando algo na minha vida que está me trazendo sofrimento. Oh Deus, Paulo? Se eu deixasse Paulo? E esse sofrimento não é por causa do Evangelho, Júlio. Por causa do Evangelho ele deixou muito caracterizado, Heloísa. Ele deixou claro, por causa do Evangelho, por amor a Cristo, eu passei fome, eu estive nu. Aqui não, aqui ele só dá um entendimento de que ele está sofrendo, mas não é por causa de Cristo. O espinho da carne de Paulo, ninguém sabe até hoje o que é. Tem um monte de gente maldosa que diz que é por causa de mulher. Vai dizer que mulher é espinho da carne? Não é. Mas isso aí é papo para teólogos, que querem descobrir qual é o espinho da carne de Paulo. Se preocupam em querer saber qual é o espinho dele e deixam o melhor que é a graça. Olha só, como muitas vezes a teologia joga nós no mato. Querem saber não o que é o espinho do Paulo, não é isso, pode ser aquilo. Irmãos, o mais importante, a mensagem central é o que Deus falou para ele. Mas vamos para o quarto para não embaralhar a cabeça. Mas olhando para o ministério desse homem, e Deus permitir esse sofrimento, que não é por causa do Evangelho, não é por causa das suas escolhas, não é porque ele está negando a si mesmo. Agora vamos lá. Quando ele diz espinho da carne, ele está dizendo, olha, está acontecendo algo na minha vida que eu estou sofrendo, isso está me trazendo sofrimento. Aí, para confirmar isso, a Patrícia, ela dirigiu aqui o Clamor de Quinta, e falava ela de que às vezes Deus não responde na primeira, né, Pai? E que engraçado, né? Paulo tão íntimo de Deus e tão coração tão transformado e tão servo. E olha o que ele fala: 3 vezes eu pedi a Deus, subentendendo que ele falou a primeira e Deus não respondeu, subentendendo que ele orou pela segunda e Deus também não respondeu. Alguém já passou por isso? Alguém está vivendo isso? E muitas vezes a gente ainda quer cobrar Deus. Deus, por que Deus não responde? Irmão, nós estamos falando de Paulo. Deus não falou na primeira, Deus não falou na segunda, Deus só foi responder na terceira. Então aguenta, calma o teu coração, aguente firme. Se com Paulo, que é Paulo, Deus só foi falar na terceira, imagina nós que não fizemos nada por Evangelho e não sofremos nada por causa do Evangelho. Então aguente firme, vai para o seu irmão e diga, aguenta firme. Se tiver que orar 4, 5, 6. E na terceira vez ele responde, mas o incrível é que Deus não falou se ia tirar o espinho ou se ia deixar o espinho. Então, eu estou falando de mim. Então não resolve. A resposta de Deus, em partes, também não ajudou. Sabe quando tu vai falar com alguém, tu espera algo, e tu diz assim, também não me ajudou. Também não ajudou então. Mas olha só, 2 coisas que eu quero parar um pouquinho aqui para refletir. Nem sempre Deus vai responder a tua oração. E Ele não tem obrigação de responder a tua oração. Não adianta pressionar Deus. Nem sempre Ele vai responder na hora que você quer. Você já entendeu isso? Já entendeu? Nem sempre Ele vai responder na tua hora, ou às vezes nem vai responder. O segundo ponto, em relação à resposta que Ele dá para Paulo, Ele não diz que vai tirar ou vai deixar o espinho. Ele só diz o seguinte: a minha graça, ela é suficiente. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo para Paulo?
que nem tudo ele vai resolver, nem tudo ele vai fazer, nem tudo ele vai mudar. Mas uma coisa ele garante: se ele não mudar, ele te sustenta. Não é, pastor Nevaldo? Não é isso que o senhor falou? Se ele não tirar o espinho, uma coisa ele garante: eu vou estar contigo, a minha graça vai te fortalecer, eu não vou te deixar sozinho. Foi isso que ele acabou Paulo. Ele não dá garantia que vai mudar tudo, mas o que ele me garante? Que a graça dele vai me sustentar em tudo. É o que eu preciso, é só o que eu preciso saber. Naquilo que ele não vai mudar, ele me sustenta. Naquilo que ele não mudar, ele me fortalece. Naquilo que ele não vai mudar, ele manifesta o poder dele. Então entenda Deus. Nós precisamos entender Deus. Nem tudo ele vai mudar. Tem espinho que ele não vai tirar. Tem espinho na carne, ou seja, tem sofrimentos na nossa caminhada que ele não garantiu que vai tirar. Você pode até cantar: Deus vai na frente. Como é que é, irmã? Abrindo o caminho, mas o quê? Quebrando as correntes. Depois, nem sempre ele vai tirar os espinhos. E se a gente não entender, a gente vai se decepcionar em algum momento da caminhada. Mas uma coisa o Pai garante: se ele não tirar o espinho, ele vai te sustentar, ele vai te fortalecer, ele vai andar de mãos dadas, ele atravessa, ele te pega no colo se for necessário. Mas uma coisa nós temos que entender: Deus. Paulo estava sofrendo, ele deixa muito claro que ele estava sofrendo, e esse sofrimento fez ele ir para Deus. Esse é o cenário. O sofrimento que ele está, ele foi para Deus. Porque olha que coisa interessante: a nudez ele não foi para Deus, a açoite, a prisão, o barco dele que quase foi a pique, o naufragou, ele não foi para Deus. Agora esse tal espinho, ele foi para Deus. O espinho da carne dele fez ele para Deus. Ele orou 3 vezes, porque estava causando sofrimento além do normal. E quando ele foi para Deus, ele mesmo falou: eu orei 3 vezes. E o Senhor disse, parece que é assunto diferente, mas só Deus estava dizendo: olha, esse espinho, ele não tem poder para te derrotar, porque eu vou te sustentar, a minha graça te basta. Ou seja, Deus está falando que a graça dele é suficiente, não importa qual o sofrimento que você está passando, quanto tempo está passando. O que eu e você precisamos entender, que justamente nesse momento e nessa caminhada, a graça dele é suficiente. E aí eu olho, o pastor aqui falando o testemunho dele, é isso mesmo. O nosso caminho, embora filhos de Deus por promessa, muitas vezes é rodeado de espinho e sofrimento. Nós vamos passar sofrimento aqui na terra, mas só o fato de olhar, pastor, tudo que nós já passamos na vida, tudo que o Senhor, cada um de nós passamos na vida, e hoje nós estamos aqui vivinho da Silva, de pé na presença de Deus, significa que a graça dele tem nos sustentado, não é, Rita? Quantas nós já passamos? Quantos espinhos nós já passamos e nós fomos destruídos? Não, estamos aqui de pé na presença do Pai. Isso é para retratar o que ele falou para Paulo: a minha graça, ela te basta, é suficiente. Nem todo espinho Deus vai remover, nem todo sofrimento ele vai colocar um ponto final. Mas uma coisa o Pai garante: que a graça dele não vai faltar. Eu não sei o que você pensa em relação a isso, mas para mim é tudo. É o que me mantém de pé, de tudo que nós já passamos, pastor Jorge. Se a gente olhar para trás, meu Deus, a gente ainda está de pé. A gente ainda está de pé, porque a graça dele, o favor, o favor, o cuidado, nos sustenta. Então a mensagem central
é de que mediante os nossos sofrimentos, que todos, inclusive Paulo, uma caminhada que muitas vezes levanta-se sofrimento, e aí eu não sei qual é o espinho do Paulo, eu não sei o teu, qual é o teu espinho? Vai para o seu irmão perguntar para ele, qual é o teu espinho? Quer perguntar qual é o meu? Melhor não perguntar, para não se ofender. Eu não sei qual é o espinho do Paulo, uma enfermidade, problema financeiro, bater no SAMU. Quem é que bate no SAMU, pastor? Esse é aniversário. Se não perguntar, né? Ele entrou, pastor. Quem consegue bater no SAMU? Eu não sei. O próprio Paulo, ele mesmo guarda isso para ele, ao ponto de não estar na escritura, o espinho da carne de Paulo. Mas o que ele sofreu, nós também sofremos com o espinho. É uma enfermidade, é uma inconstância, um pecado, ou seja, algo que te traz sofrimento. O motivo que pouco importa para nós hoje, Carlos Eduardo. Pouco importa, Leonardo, qual é o motivo, qual é o nome do espinho. O importante é saber que isso está trazendo sofrimento. E esse sofrimento, Deus está dizendo, olha, pode ser que eu não vou remover, pode ser que eu não vou colocar um ponto final, mas crente filho, eu vim aqui para te encorajar. Tanto é que o final do papo do Senhor com Paulo foi glorioso. Paulo terminou o texto dizendo, eu me glorio na minha fraqueza, eu me glorio nas minhas lutas. Olha só, olha o cenário, Bruna. Ele chega para Deus pedindo para Deus 3 vezes, intercedendo por um sofrimento, e ele sai de lá dizendo, eu dou graças pelo meu sofrimento, que bom. Sim, ele chega reclamando do espinho e ele termina dizendo, que espinho bom. Nós precisamos entender como é que é a atuação de Deus em relação ao seu amor. Mas tem um porquê. Eu preciso ficar um pouquinho aqui também. Tem um porquê. Iniciando o texto, Paulo diz o seguinte: eu não sei se dentro de mim ou fora de mim eu fui levado ao terceiro céu. E eu tive uma revelação que não é nem lícito eu falar para homens. Para eu não me ensoberbecer, aí que está. Então eu já entendi que nem todo espinho Deus vai colocar um ponto final, mas Ele me garante que vai estar comigo. Mas agora Deus está me dizendo o porquê do espinho. Então o próprio Paulo entendeu, olha só, eu não sei se dentro de mim, fora de mim, eu não sei nem como, uma coisa louca. Não sei se foi em sonho, foi arrebatado. Deus me levou ao terceiro céu. Quando ele fala terceiro céu, por quê? Por quê, irmão Cristian? Quando ele fala no terceiro céu, é porque obviamente tem primeiro, eu não sei como, né, Jacques? Ele foi levado no terceiro. E ele está dizendo que ele viu no terceiro céu, não é nem lícito de falar para homens. E aí, para mim não me achar, para não estabelecer um sentimento de egoísmo humano, aí Deus permitiu o quê? O espinho. Então esse sofrimento, ele tem um porquê, ele tem uma finalidade, ele tem uma origem. Não é porque Deus gosta de castigar filhos. O Paulo entendeu, para eu não me ensoberbecer, para aquilo que eu vi lá no terceiro céu, fique muito bem claro que eu tenho fraquezas, que eu não sou nada. É para daqui a pouco que Paulo vive, as experiências que ele viveu em Deus, ele não começa a se achar, ou não começa a estar acima da glória de Deus, ou achar que ele fosse alguma coisa. Então tem sofrimento que acomete na minha, na sua vida, para dizer o seguinte: olha, você tem uma fraqueza. Os espinhos que se acometem na nossa caminhada
caminhada é para dizer assim, ó, filho, você tem uma fraqueza, você é fraco, e quando eu reconheço a fraqueza, a Bíblia vai dizer que o poder dele se aperfeiçoa. E quão isso é grande, reconhecer nossas fraquezas. Todos nós temos uma fraqueza, inclusive Paulo. Disso eu já sabia, mas reconhecer a nossa fraqueza faz com que a gente experimente do poder de Deus. E como é difícil reconhecer que nós temos uma fraqueza. Reconhecer nossa fraqueza, irmão. Foi isso que fez com que o poder, Deus está dizendo, é na tua fraqueza. Olha o que Deus está dizendo, é na tua fraqueza que o meu poder se revela, se aperfeiçoa. Mas se eu não reconhecer, Jackson, não tem poder, não tem aperfeiçoamento, não tem manifestação. Qual é a tua fraqueza? A promessa é essa. Na tua fraqueza, é na fraqueza. Mas eu fico te ensinando de bambambam, que eu acho que eu posso alguma coisa, que eu sou alguma coisa, que eu posso resolver, que eu posso me livrar. Não, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu. Como é que o poder dele vai se aperfeiçoar? Isso Paulo entendeu. Ele falou daqui desde o verso 1, não dá tempo, nem em casa. Não sei se dentro de mim, não sei se em visão, arrebatamento, Deus me levou no terceiro céu. Irmão, e o que ele viu não é coisa. Alguém já foi no terceiro céu? No segundo? No primeiro? E ele disse o que ele viu, não é nem lícito falar para homens. Para eu não me ensoberbecer, aí Deus disse assim, não, vou deixar esse espinho aí no teu caminho. Então escute bem, irmãos. Em momento algum o espinho tinha uma finalidade na vida de Paulo, para derrotar Paulo, não era para destruir Paulo. Sabe por que muitas vezes o nosso espinho está no caminho, Deus não tira, Flávia? Porque a gente está caminhando, o espinho está dizendo, tu tem uma fraqueza, você é fraco, você não é nada. O espinho é só para mostrar isso, Edilene. O espinho é só para lembra Benerim? Lembra Benerim? Ele pagava com o cara, hora que ele terminava as cruzadas, alguém vai dizer assim, ó, o Senhor é um simples homem, o Senhor não é nada, a glória é para Deus. Ele pagava um homem só para dizer isso, depois de cada cruzada. E a gente vai para uma pregação, não estou desmerecendo a tua pregação, e se alguém não me elogiar, parece que não deu certo. Ninguém falou nada na minha pregação, ninguém me elogiou na minha pregação, ou nenhum elogio. E Benerim está dizendo, olha, eu vou te pagar, aqui, recebe dinheiro aí, ó. Eu larguei o microfone e você vem em mim, diz, o Senhor não é nada, o Senhor é homem, a glória é para Deus. Sabe por que, Simone Melo? Benerim sabia que ele tinha uma fraqueza. E quando a gente reconhece a fraqueza, Júlio, Deus está dizendo, o meu poder se aperfeiçoou a mim, naquele momento, quando eu reconheço a minha fraqueza. E criar esse princípio é terrível para mim. Porque reconhecer fraqueza, né, Diego? Vir para a igreja e dizer assim, Senhor, eu tenho uma fraqueza. E o espinho, esse sofrimento é para te lembrar, para me lembrar. O que Deus está dizendo para Paulo é o seguinte, sabe por que esse espinho, irmão, eu não garanto que vou tirar da sua vida, é para te lembrar todos os dias que você tem uma fraqueza. E quando você reconhecer essa fraqueza, o meu poder se manifesta, se aperfeiçoa. A minha tradução fala se esvaziar do meu orgulho. Precisar se esvaziar do orgulho de todos os dias. Olha só. Então nós já sabemos que a fraqueza de Paulo é do orgulho. A fraqueza de Paulo já é orgulho. Então o espinho dele. Alguém já pisou, como diz a minha mãe, pisou o pé de espinho? Alguém ficou pisado? Alguém já teve espinho no pé? Alguma mãe já foi lá e pegou a agulha?
Deixa eu fazer uma analogia aqui. Talvez Paulo, igual um filho, vai para o pai dizendo: pai, eu pisei no pé, tem um espinho. O pai tira. Aí o pai pega o Paulo, criança, no colo, pega uma agulha e diz: o pai não vai tirar o espinho. Porque cada momento que você coloca o pé no chão e sente a espetada do espinho, você vai se lembrar que você tem uma fraqueza chamada orgulho. E quando você reconhecer, o Pai vem aqui e manifesta o poder, ou seja, o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza. Aí sabe por que Paulo terminou dizendo: eu me glorio nas minhas injúrias? Sabe por quê? Porque ele está dizendo: eu estou experimentando o poder de Deus. Toda vez que eu estou fraco, Ele vem e me fortalece. Não é vergonha, não é demérito, não é humilhação, não é retrocesso. Vim para a igreja e dizer: Senhor, eu tenho fraqueza. E dá nome. A tua fraqueza é o quê? Pecado, mulher, homem? É dinheiro? É trabalho? É uma enfermidade? É religião? Pouco importa. Mas o importante aqui é reconhecer, porque quando eu reconheço, Ele vem com o poder dele e se aperfeiçoa. E quando eu estou fraco, Ele vem e diz: não, eu te fortaleço. Então, irmãos, eu abri o culto dessa forma e quero terminar dessa forma. Todos nós aqui estamos no mesmo barco. Se nós estamos aqui, porque todos nós, sem exceção, temos uma fraqueza. Sabe por que eu estou no Evangelho? Porque eu entendi que eu tenho fraquezas. E se eu não reconhecer, o poder dele não se aperfeiçoa. E se eu não reconhecer, o diabo me derruba na minha fraqueza. Aonde o diabo atua? Eu joguei bola dos 8 aos 27, quase 20 anos. No dia do jogo, pré-jogo, existe uma reunião chamada pré-eleição. Todo treinador bota um quadro, um vídeo, e ele começa a apontar os pontos fracos e fortes de um time. E ele diz: o ponto fraco desse time aqui é por aqui que nós vamos investir. E a estratégia do diabo não é diferente. Ele olha para mim, para você, e diz: esse homem ele tem um ponto fraco, ele tem uma fraqueza, e é por aqui que nós vamos investir. Se a tua fraqueza é dinheiro, o diabo não vai usar bebida. Se a tua fraqueza é orgulho, ele não vai usar outro tipo de artifício. O diabo trabalha nas nossas fraquezas. Enquanto nós caminhamos com uma aparência de autossuficiente, nós vamos correr riscos, porque é ali que o inimigo trabalha. Mas no momento que eu reconheço e vou para Deus, a Bíblia está dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa. Paulo está dizendo que esse sofrimento está tirando força dele. Esse sofrimento está enfraquecendo ele, está sugando ele. Mas quando ele reconhece, Deus vai lá e sustenta. Todos nós estamos aqui porque nós temos uma fraqueza. Lembra que João Batista falou: não pense que eu seja alguma coisa. Nós somos todos pecadores, lutando todo dia contra o pecado, irmão. Sem extinção, sem exceção. Todos nós somos pecadores, lutando toda hora contra o pecado. Essa é a nossa maior fraqueza. Nós não temos nada, nós não somos nada. Todo mundo está no mesmo nível que o Senhor. Nós não somos nada. E se tem alguém pregando algo diferente disso, é anátema. Nós não somos nada. E por isso Paulo vai dizer: eu prego a Cristo. Eu não tenho nada para pregar, eu prego a Cristo crucificado. Todos nós carecemos do poder dele. Todos nós precisamos que o poder dele se aperfeiçoe. Ou seja, quando nós pensamos que é o fim, que o espinho vai nos derrotar, aí o poder dele vem, nos capacita e nos leva para outro nível. É isso. O espinho não é o fim, mas na verdade é uma chance de se tornar um trampolim. Quando eu reconhecer, reconhecendo o poder dele vem, me capacita e me leva para outro nível.
O Evangelho não é constituído de pessoas perfeitas, mas pessoas que têm debilidades, incapacidades, fraquezas e fragilidades. E o poder dele vem e capacita a vencer a cada dia. Então, quando eu vim para o Evangelho, eu vim por causa do meu casamento. Eu não sei o que te trouxe ao Evangelho, mas eu sei o porquê o Evangelho veio para a minha vida. São coisas diferentes. O que me leva para Deus é uma causa, uma situação, mas o que fez Jesus me encontrar? O que me levou até o Evangelho foi restaurar o meu casamento. Mas hoje está muito nítido o que Deus, através do Evangelho, veio fazer na minha vida. Porque Deus entendeu que eu tenho muitas fraquezas. E mediante as minhas fraquezas, eu preciso de, no mínimo, o poder revelado do Senhor. Eu quero que vocês saiam daqui entendendo basicamente duas coisas. Deus nunca te deu garantia de que Ele vai mudar tudo na sua vida. Mas uma coisa Ele te garante: a graça dEle vai te sustentar em tudo, porque ela é suficiente. E mediante isso tudo, entenda uma coisa muito gloriosa: os espinhos que se levantam na tua caminhada é para te lembrar de algo. É para que você nunca se esqueça de algo. Deus, eu não entendo por que tanto sofrimento. Eu não entendo por que essa luta já faz tanto tempo. Por que tanto tempo essa luta? É para te lembrar de algo. Esse espinho é para te lembrar de algo, para você nunca se esquecer de algo. Amém? E aí ele vai dizer, parece que ele é louco, né? Parece que Paulo tem um probleminha, mesmo que nível 1, mas parece que tem. Parece que o teste de pezinho de Paulo parece que não deu certo, mas não é, ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão de dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Você está começando a entender Paulo agora? Você está começando a entender um cara que se gloria. Eu me glorio nas fraquezas. Pelo que sinto. Quem é que tem prazer na fraqueza, irmão? Vamos falar aqui de prazer. O que é prazer? Imagina você com fome. Você senta numa mesa, a tua melhor comida. Imagina você fome. Pensa numa fome. Você senta na mesa, a tua melhor comida. Pensa num sangue de porco, bem ensopado. Imagina o prazer de pegar aquele osso, lambuzar a mão. Aí você vira o osso, tem aquela parte branca no meio do osso, que alguns dizem que é, sei, prazer. Um dia quente, você ir numa sorveteria, tomar um delicioso sorvete. Prazer. Ele está dizendo que esses prazeres que nós temos, Ele tem na fraqueza. Pelo que sinto prazer na fraqueza, na injúria, na necessidade, na perseguição, na angústia. Por que, Paulo, tu tem prazer? Porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Quando eu sou fraco, é que eu estou forte. Não ache que nós podemos alguma coisa ou somos alguma coisa. Quer ser grande? Reconheça a tua fraqueza. Reconheça, porque é ali que o poder de Deus vai ser manifestado. É ali que o poder dele vai ser, você vai ser aperfeiçoado. O que é aperfeiçoado? Tornar perfeito. O poder dele nos torna perfeito, ou seja, nos capacita. Você está disposto nessa noite a reconhecer? É difícil, né, reconhecer, né, irmão? É difícil reconhecer que você tem uma fraqueza, né? Mas é a única forma de nós suportarmos caminhos cheios de espinhos. E se nós estamos aqui é porque todos nós, sem exceção, temos algo. Mas Paulo vai dizer
Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí ele disse: de boa vontade eu me gloriarei nas fraquezas, porque olha só, porque sobre mim repousa o poder de Deus. O poder de Deus não é para os fortes suficientes. O poder de Deus não é para aqueles que podem ou são alguma coisa. O poder de Deus são para aqueles fracos, limitados, que não podem nada. Aqueles que vêm para Deus, se prostram e dizem: Senhor, me ajuda, porque eu não posso, eu não consigo, me ajuda, eu sou fraco, eu sou pó. É aí que o poder dele vem e se manifesta. Porque aquele que reconhece, na verdade mostra virtude para o Senhor. O que reconhece as suas fraquezas mostra a virtude, e é ali que o poder de Deus é manifestado. Então eu glorifico a Deus, porque é mediante tudo que nós já passamos, é uma verdade, olhando para mim e para a sua vida, a graça de Deus ela tem sido suficiente. Já passei por morte na família, luta financeira, perseguição, luta, todo mundo tem suas lutas, suas aflições, mas isso tudo tem um porquê, para mostrar quem nós somos, e que nós não podemos nada, mas Deus garante, nós estamos aqui de pé, vivo. Os espinhos não foram suficientes para nos derrotar, porque uma coisa Deus garante: a minha graça te basta. Ou seja, Ele está dizendo: nem tudo eu vou resolver, mas a minha graça te basta. Sabe aquilo que você está buscando em Deus? Aquilo que você está pedindo para Deus tirar ou acrescentar, Ele não te dá garantia. Mas celebre, porque Paulo saiu totalmente diferente da oração. Ele saiu pedindo para tirar o espinho, e ele saiu glorificando o espinho, porque através do espinho que nós temos oportunidade de desfrutar do poder e da graça de Deus. Se coloque de pé. Eu quero orar para o Senhor. Queria te convidar aqui à frente para nós fazermos uma oração ao Senhor. Se você quiser, claro. Mas se é para vir, venha reconhecendo, irmãos. Venha reconhecendo. Deus não resiste ao coração quebrantado, contrito, alguém que se dobra. O que move o coração de Deus é alguém que reconhece. Tudo que nós fazemos e somos, nós justificamos. É por causa de alguém, é por causa do meu passado, é porque nunca ninguém me entendeu, meu pai não me deu amor, a minha família não me entendia, pessoas não sonhavam comigo. Tudo que nós somos e fazemos, nós justificamos. Não é tão fácil reconhecer, não seria tão simples reconhecer, não seria tudo tão diferente, tudo seria tão diferente. Se a nossa fraqueza é mentira, é mentira. Se a nossa fraqueza é inconstância, é inconstância. Se a nossa fraqueza
graça, o favor imerecido. A graça me sustenta, ela me fortalece, ela me encoraja, mas a graça não é para todos. A graça é para aqueles mediante os seus espinhos, te lembra quem você é. Talvez você chegou nessa casa dizendo: Pai, me livra desse sofrimento, acaba com esse sofrimento. E a resposta de Deus é: esse sofrimento é para você se lembrar quem você é e quem eu sou na sua vida. Esse sofrimento eu não te dou certeza que vou tirar, mas uma coisa eu te garanto: a minha graça vai te sustentar a cada dia, vai te encorajar a cada dia, a te manter de pé e prosseguir. O espinho não é para te derrotar, meu irmão. Esse sofrimento não é para te derrotar. Esse sofrimento não é para te destruir. É para lembrar quem você é e o que Deus é na sua vida. Levante suas mãos, esteja sós com Ele. Esteja sós com Ele. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Eu tenho prazer nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Fica só um minuto com o Senhor. Abra o seu coração, reconheça. Insustentável é quando não vejo, insustentável é quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Insustentável é quando não vejo, insustentável é quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Insustentável é quando não vejo, insustentável é quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Deus está garantido para mim e para você. Se você reconhecer a tua fraqueza, se você reconhecer o porquê desse sofrimento, Ele tem uma graça para a sua vida, Ele tem um poder para derramar sobre você. Se você chegou aqui fraco, é nesse momento que vem a graça e te fortalece. Esse sofrimento não é para te destruir, é para te lembrar que você é fraco, irmão. É para lembrar que você precisa dele. E ele falou: o mensageiro de Satanás está me esbofeteando. Não é algo simples. O espinho, o Satanás, o mensageiro, uma luta espiritual. É para te lembrar que você é, meu irmão, que você é fraco, que nós somos fracos e que nós precisamos dele. Deus nos conhece. Muitas vezes quando o rio está correndo no seu fluxo, no seu curso normal, há uma tendência de nós esquecermos quem nós somos. Há uma tendência de esquecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos do Pai. A oração dessa noite não é: Pai, tira o espinho. A oração dessa noite: Pai, me dá uma grandeza de eu reconhecer quem eu sou. Não é vergonha, não é exposição, é experimentar o poder de Deus, meus irmãos. Eu me glorio, eu tenho prazer na fraqueza. Olha que oração linda. Eu tenho prazer na minha fraqueza, na injúria, na perseguição, porque é quando estou fraco
derramado sobre mim uma graça. Nós não podemos nada, nós não somos nada. É Ele, tudo vem dele, a força vem dele, o favor é dele. Nós estamos cooperando com uma comunidade terapêutica. E chegou um homem lá, um tempo desses, e dizia o seguinte: não vim aqui para mim dar uma santificada. Não, eu estou aqui para dar um tempo, dar uma santificada. E eu pensando comigo: Senhor, como é que o Senhor trabalha num coração como esse? Porque na verdade, se está dando essa vida, é dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu sou dependente químico. Eu preciso me libertar da droga. Como é que Deus vai derramar uma graça? Alguém que não reconhece, que tem fraquezas, que é vulnerável. E quando a gente não confessa, o diabo trabalha nas fraquezas. Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. Mas quando eu confessei e deixei, a graça do Senhor é derramada. Abra seu coração e seja muito verdadeiro com o Pai. Reconheça a sua fraqueza. Foi para isso que Jesus morreu. Os fracos, os que não são. Se a tua fraqueza é bebida, é o pecado, é a mentira, é a pornografia, a imoralidade, a inconstância, a religião, dinheiro, qual é a tua fraqueza? Saiba de uma coisa: existe aqui dois lados, dois ambientes. Se a gente reconhecer que nós somos, a graça vem dele e aperfeiçoa a nossa vida e nos leva a outro nível. Mas enquanto a gente se cala, o sofrimento se torna maior, porque ali o diabo investe. Qual é a tua fraqueza? Enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram. O Evangelho é um evangelho para fracos, pessoas que reconhecem. É dessa forma que o poder de Deus vem. E por isso eu entendo Paulo. É na fraqueza que eu tenho prazer. É na injúria, é nessa luta. Que bom essa luta, que bom essa luta. Porque é aqui que o poder dele vem. E é por isso que você está de pé. É por isso que você ainda está de pé. Porque a cada luta que se levanta, o poder dele se aperfeiçoa. A cada sofrimento, a graça vem. O poder vem. Levante suas mãos e receba uma carga de poder. Seja renovado. Que a graça te visite nessa noite. A graça de Deus. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Basta. Suficiente. Suficiente. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. A minha graça te basta, homem. A minha graça te basta, mulher. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na tua fraqueza. No controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Levante suas mãos para o Senhor. Deus trabalha com verdades. De tudo que acontece na nossa vida, de tudo que nós somos, falamos, pensamos e sentimos.
mesmo que você justifique, mas diante disso tudo existe uma verdade, e a verdade que prevalece. Que verdade é essa? De quem nós somos. Talvez você use uma excusa ou uma justificativa: não, eu minto porque, não, eu minto por isso, não, eu sou assim por isso. Mas diante disso tudo existe uma verdade, e a verdade é quem nós somos. E a verdade é simples: você tem uma fraqueza, você não é nada, nós não somos nada. E é nesse momento que Deus está dizendo que o meu poder se manifesta. Eu não sei se isso te encoraja ou te entristece. Eu não sei qual é o ânimo que você vai sair por aquela porta quando as luzes acenderem, quando nós encerrar esse tempo. Mas uma coisa eu garanto aos senhores e às senhoras, de que como Paulo saiu dessa sala. Uma coisa eu lhes garanto, amada igreja, que Paulo entra numa casa e diz: Senhor, tira o espinho. Pai, acaba com esse sofrimento. Pai, eu não suporto mais. Mas eu lhe garanto como ele sai dessa casa dizendo: eu tenho prazer no meu espinho, eu tenho prazer na minha fraqueza, eu tenho prazer nas injúrias, porque é nesse momento que eu experimento o poder do Pai. É nesse momento que eu tenho experiências com o Pai. É nesse momento que a graça vem e me sustenta. Porque quando estou fraco, eu estou forte. É porque quando estou fraco, eu estou forte. Porque o poder dele se aperfeiçoa. É na fraqueza, é na tua fraqueza. Eu declaro: o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Na tua fraqueza. Levanta a mão e celebre: eu sou fraco, eu sou fraco. Aleluia. Esse é quem tu és, 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 esse é quem tu és. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra, o teu amor e a tua fidelidade nos garante não uma vida sem espinhos. Ele nunca prometeu uma vida sem sofrimentos. Mas uma coisa ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Uma coisa ele nos dá a certeza: é na tua fraqueza que eu me revelo. É na tua fraqueza que eu te aperfeiçoo. Aquilo que era para ser o fim, mensageiro de Satanás, esbofeteando os filhos de Deus, o poder dele vem, nos aperfeiçoa e nos joga para outro nível, e nos leva para outro nível, e nos leva a viver coisas inefáveis e coisas gloriosas. E é por isso que nós glorificamos. Temos prazer na fraqueza. Falamos de mim agora. No momento da minha maior fraqueza, é onde Ele mais tem se revelado a mim. É no momento da minha pior fraqueza e debilidade que é derramado sobre mim uma graça e dizendo: filho, se levanta, porque eu te alimento, te sustento, eu te fortaleço, e nós vamos até o fim, porque a minha graça te basta. Levanta a mão direita para o Senhor: porque a minha graça te basta. A graça do Senhor é suficiente, ela é completa, ela é suficiente, e ela vai te levar até o fim. Te louvamos, Pai, porque fazemos parte de um evangelho não constituído de homens e mulheres perfeitos, mas um evangelho de homens e mulheres que reconhecem quem são, e por reconhecer quem são, tem desfrutado daquilo que o Senhor tem de melhor: a sua graça, o seu amor e o seu poder. Como ministro de Cristo, segundo tudo que nós estamos vivendo, nós te agradecemos, Pai, porque se não fosse o Senhor, se não fosse a tua graça, se não fosse o teu poder, onde estaríamos nós? O que seríamos de nós? Talvez nem aqui estaríamos. Se estamos aqui hoje vivo, de pé, é porque a graça dele é suficiente, e será assim até o fim. Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Santo. E você que é grato, entendeu? Aplaude